volta com Programação Nacional, hoje conversando com o Sérgio Sena sobre comunicação não verbal. A gente já deu várias instruções, a gente não vai falar dicas porque não existe receita, né? Mas alguns indícios de que a pessoa tem algum comportamento diferenciado ou outro ou não. Só que tudo isso tem que estar dentro da cultura da pessoa, dentro das crenças e valores também que ela acredita. A comunicação não verbal está ligada de que forma isso? A gente tem como explicar melhor isso, claro. Sérgio? Olha só que coisa interessante. Hoje a psicologia tem gasto bastante tempo estudando como isso funciona, como nós aprendemos a nos comportarmos do jeito que nos comportamos, né? Isso funciona mais ou menos assim. Quando a gente nasce, existe um conjunto de símbolos que já estão postos antes de nós, tá? Como a gente deve se comportar, nosso idioma, todas as regras do nosso idioma, da nossa cultura, isso meio que é ensinado para a gente. Só que a gente não absorve isso como se fosse uma esponja. Na verdade, a gente constrói versões disso que as pessoas vão ensinando para a gente. A partir do quê? A partir de fontes. Que fontes são essas que a gente bebe? Por exemplo, são os livros que a gente lê, primariamente o nosso pai, a nossa mãe, o que eles nos ensinam, o comportamento deles. Então não precisa ser só aquilo que se fala, mas aquilo que se observa também. Professores, quando a gente começa a nossa trajetória de escolarização, então na escola, com os colegas, a gente aprende com pares também, com colegas. Então tudo isso vai nos dando elementos para que nós construamos uma coisa que a gente chama cultura pessoal. Então eu falei da cultura coletiva, que é esse conjunto de símbolos, e depois da cultura pessoal. Só que a cultura não é só isso, não é só o cognitivo, a parte que tem um significado, ela é emoção. E é aí que entra a comunicação não verbal. Por quê? A comunicação não verbal, ela está muito mais ligada às nossas emoções, tá, do que a comunicação verbal. Ela é mais primitiva, digamos assim, nesse sentido, não primitiva dela ser uma coisa antiquada ou sem valor, não é isso. Ela é primitiva no sentido que ela está ligada ao nosso fisiológico, à nossa parte fisiológica. Muito bem. Então, quando nós começamos a aprender a lidar com o outro no mundo, a comunicação não verbal, ela vai nos dar muito mais dicas de como a gente realmente acha, como é essa parte emocional desses símbolos, do que aquilo que a gente fala. É por isso que uma pessoa, se você quer saber como uma pessoa realmente é, você deve observar o comportamento dela, não só o que ela diz, não só o comportamento verbal que a gente chama, mas todo o comportamento dela. Bom, a partir daí, você vê que as nossas crenças e valores são o quê? São um núcleo dessas regras. Por exemplo, quando você pergunta assim, vem cá, você é uma pessoa honesta, o que você acha de honestidade? Normalmente a pessoa não vai nem definir isso, ela vai te dar exemplos. Ser honesto é não roubar dinheiro, é trabalhar o horário que você foi contratado para trabalhar, é você não se apropriar disso, não fazer aquilo, ou fazer aquilo outro. Então a pessoa vai te dar esses indicadores. Mas isso tem uma componente emocional de que se a pessoa, por exemplo, fizer uma coisa que ela acredita que não deve fazer, por exemplo, roubar, ela se sente mal. Aí entra esse indicador que é a culpa. O que é a culpa? É esse mal-estar que se sente por ter quebrado uma regra. Se essa regra é boa ou não é uma outra história, tá? Mas é assim que a gente se sente. Quando uma pessoa, por exemplo, não está nem aí e ela quebra aquela regra, ela não mostra esse indicador. E a comunicação não verbal, ela é excelente para a gente ver essa parte emocional em ação na pessoa, entendeu? Então é isso. Na família, por exemplo, tá? Vamos falar um pouquinho da família. Então, na família, por exemplo, como é que isso funciona? Você observa os seus filhos em casa, né? A minha filha, eu tenho uma filha já jovem, ela chegou um dia para mim e falou assim, poxa, pai, não dá para mentir para você, né? Aí eu falei, minha filha, fica meio difícil, né? Mas você deve ver um lado positivo nisso, que a gente já estabelece uma relação verdadeira de cara. A gente aí você já vai me falar aquilo que você sente, você sabe que não precisa ficar, né, com minhas palavras, você pode me dizer, e a gente vai construindo essa relação de uma forma muito mais franca. Então você vê, só porque ela acha, veja bem, de repente eu nem sou tão hábil assim, ela não sabe, mas só por ela achar que eu tenho uma capacidade maior de verificar essas emoções, o que está acontecendo com ela já quer estabelecer, ou já acha que tem que estabelecer uma relação mais franca, pai e mãe geralmente já tem um pouquinho dessa intuição, né? Parece que filho pisa em casa e o relatório está ali, né? Está estampado. Isso é só intuição? Isso
o pai pode se enganar muito com isso, existem outros meios dele poder se situar e saber, será que é isso mesmo que eu estou pensando? Olha, eu acho muito curiosa essa sua pergunta, eu vou te dizer até como eu fiz lá, como é que eu faço lá em casa, né? Olha, eu sempre uso esses indicadores como o início, veja bem, eles são o início, não de um interrogatório, mas de uma conversa. Tá? Uma conversa, você vai conversar sobre aquilo. E você não precisa nem revelar que você percebeu. É aí que eu acho que as pessoas também precisam aprender a lidar com suas próprias emoções. Às vezes você percebe que uma pessoa está mentindo. E o seu filho não quer contar uma coisa para você. Veja bem, a mentira tem várias finalidades. Às vezes a pessoa não quer contar. Às vezes você é invasivo. Então, veja bem, se eu começar a te perguntar coisas que você acha que não são da minha conta, você pode, por exemplo, me agredir, dizer, olha, vem cá, por que você está fazendo essa pergunta para mim se isso não é da sua conta? Você pode fazer isso. Você também pode mentir, para tentar me tirar desse rumo. Então, muitas vezes, você percebendo isso, ao invés de você abordar de uma forma muito objetiva, vem cá, por que você está mentindo para mim? Ou por que você dá um espaço para a pessoa, para que ela te conte aquilo ali. Tá? Muitas vezes, a própria pessoa, nós trabalhamos, o ser humano é muito curioso, todos nós trabalhamos com previsão do comportamento. Se você vê que muitos psicólogos são contrários à predição do comportamento, mas o ser humano faz isso o tempo todo. A partir do quê? A partir daquilo que você conhece da pessoa. Por que a mãe que você falou, o pai, consegue ver alterações no comportamento do filho? Porque ele vive aquele filho durante anos, ele sabe como é que estatisticamente... Não é só por desconfiança pura e simples, né? Não é. Ela observa o comportamento e mesmo sem saber absolutamente nada de psicologia, não precisa saber psicologia para isso, nós fazemos isso, o ser humano faz isso naturalmente, ele sabe como uma pessoa se comporta. Viu uma alteração naquele comportamento, pode ser até na voz, como você mesmo já citou. A pessoa vai dizer, vem cá, mudou alguma coisa, opa, o que aconteceu? Aí ela vai juntar outros dados, e assim que vai ir, num processo decisório, ela vai achar, olha, meu filho saiu ontem, voltou agora com um comportamento um pouco diferente daquele que ele demonstra. O que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa. Aí começa o interrogatório. E é aí que muitas vezes conflitos começam a se estabelecer dentro de casa. Essas habilidades, elas permitem que você possa lidar melhor com essas situações, sem, no entanto, entrar em conflito com as pessoas. Pelo contrário, você vai aproveitando aqueles momentos de uma melhor maneira para poder estabelecer a interlocução produtiva. E não adianta também pai e mãe fixar nisso e achar que vai resolver o problema lendo um livro, por exemplo. A gente tem uma grande variedade de títulos hoje em dia que nos levam a pensar muitas coisas. Existe um risco nisso? Até que ponto? Olha, eu acho que nesse caso da interpretação, qualquer sistema interpretativo, ele sempre é um pouco mais complexo do que as pessoas imaginam. Todo ser humano é capaz de fazer, não tem mistério, tá? Não tem mistério, nós já fazemos isso, inclusive. O que as pessoas às vezes não sabem é como é que é um sistema, como organizar isso, tá? De uma forma objetiva. É isso que as pessoas não sabem. Mas nós já fazemos isso na nossa vida. Muitas vezes a gente é seduzido por títulos que nos trazem assim, linguagem corporal em 10 passos, descubra qualquer mentiroso. Essas coisas assim, sabe? Isso não existe, gente. Isso não existe. Porque não existe, por exemplo, o nariz de Pinóquio que cresce quando alguém mente. Não existe um único e definitivo sinal da mentira. Não existe isso. Não existe coisa rápida, não existe. Isso é sim, isso sim é um processo que você inicia uma aprendizagem que você vai trazendo essa capacidade para a sua vida, para interpretar nos seus negócios, na sua família, nas suas amizades, no seu trabalho, em tudo isso. De maneira que as suas relações se tornem mais produtivas, sabe? Eu acho que essa que é, não é ganhar mais dinheiro, a venda, qualquer coisa para qualquer um. Para que isso? Sabe, será que esse conjunto de técnicas tem essa capacidade? Eu lhe digo como especialista, não tem. Não tem. Até porque para cada técnica tem uma contra-técnica. Então, se uma pessoa realmente quiser enganar você, ela vai saber. Eu tive um aluno, por exemplo, num curso, que eu sempre pergunto nos meus cursos, né, por que as pessoas estão ali. Um aluno virou para mim, eu estou aqui para aprender a mentir melhor. E sabe de uma coisa? Eu acho que ele foi honesto quando disse isso. Que ele estava aprendendo técnicas de detecção de mentira para mentir melhor. Tá? Como eu não sou censor de ninguém, eu não estou ali para censurar ninguém, eu achei que ele foi muito honesto de revelar ao grupo que ele estava ali com aquele propósito. Quer dizer, essas técnicas elas podem ser usadas tanto para o bem quanto para o mal. E isso é uma opção o quê? Moral da pessoa. Isso está no conjunto de crença e de valor dela. Se eu, por exemplo, eu aprendi isso para poder melhorar a minha capacidade
de estabelecer relações com as pessoas. Esse foi o meu propósito quando eu comecei ainda adolescente a estudar isso, depois como acadêmico a me aprofundar no tema. Tá? Então, o meu motor foi esse, mas o motor de uma pessoa pode ser outro. Você já se considerava uma pessoa com uma certa facilidade para entender? Não, pelo contrário. Eu me considerava uma pessoa inábil nesse tema. Né? E a partir daí é que eu fui, ao longo dos anos, né, estudando e me capacitando melhor até ficar satisfeito com o conjunto de técnicas que eu domino hoje. O que você daria de dica para uma pessoa que quer começar a entender melhor isso? É um curso? O início de alguma leitura em específico? Como você direcionaria uma pessoa que quer entender melhor sobre esse assunto? Você vai ver que tem muito poucas opções no país hoje. Existem algumas culturas que dão muita atenção a esse tema, normalmente ligadas à cultura anglo-saxã. Tá? Então, na Inglaterra e nos Estados Unidos, se dá muita atenção. Nas culturas latinas, esse tema não tem o mesmo apelo, apesar de ter o interesse das pessoas, não é do mesmo jeito. Lá, por exemplo, há uma literatura em profusão, muitos especialistas, muitos cursos, aqui não é assim. O que eu aconselharia as pessoas era, primeiro, procurarem verificar quem está ensinando esse tema. Qual é o background dessa pessoa? Qual é a proposta da pessoa? Eu já dei algumas dicas. Não existe capacitação rápida nisso aí. A capacitação nisso pode ser até de curta duração. Você tem uma primeira capacitação de 8, 10, 40 horas e depois você vai passar a sua vida trabalhando isso, sabe, na sua vivência. A literatura que nós temos hoje disponível no país, ela é uma literatura muito mais ligada à autoajuda do que aos estudos científicos. Ela está muito mais ligada a vendas, a querer tirar algum proveito da interpretação da linguagem corporal do que ensinar a linguagem corporal para as pessoas. Né? Então, assim, nós vamos passar um tempo ainda, eu acho, no país, com uma certa carência desse tipo de ensino. Eu mesmo mantenho um portal grande justamente por causa disso. Né, para tentar difundir conhecimento científico para as pessoas de uma maneira que leve a ela à reflexão. Olha, deixa o endereço do seu portal, então, para as pessoas que tiverem essa curiosidade ou quiserem saber mais. O nosso portal é o linguagemcorporal.net.br, Segredos da Face da Linguagem Corporal. Ali a pessoa vai encontrar artigos sobre crenças e valores, sobre a linguagem corporal como um todo, sobre a face, como funciona isso aí, e a gente tenta revelar um pouco, de uma maneira simples, acessível a qualquer pessoa, como é o que vem sendo construído pela ciência nesse de uma campo. forma mais consciente, né? Mais ponderada. Isso, mais ponderada. Se você tem alguma dúvida ainda sobre o nosso tema de hoje, mande e-mail para açãonacional@tvseculo21.org.br. Nós falamos com Sérgio Sena, que é doutor em psicologia e falou muito hoje com a gente sobre comunicação não verbal. Sérgio, mais uma vez, obrigada pela sua participação com a gente na Ação Nacional. Foi um prazer, muito obrigado. A gente volta na próxima semana com outros temas. Uma boa noite para você e até lá.